Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho de matemática 2, um pouquinho de geometria. Eu preparei para vocês alguns materiais e já mandei para vocês esse resumo. É para ser copiado no caderno, tá? Esse resumo tem que ficar no caderno. E eu peço a vocês que leiam com atenção as páginas da 302 a 311. Tem alguns exemplos, algumas figuras, mas eu vou explicar. Eu fiz um resumo bem simples mesmo, porque essa matéria é muito fácil. Eu sei que vocês vão falar que eu falo que toda matéria é fácil, mas essa é muito fácil, vocês vão ver. É simples, simples. Então, nós vamos falar rapidinho sobre transformações geométricas e sobre o que eu coloquei nesse resumo. Então, o que são as transformações geométricas? É a relação entre figuras no mesmo plano, ou seja, é a comparação. Quando eu pego duas figuras e comparo elas no mesmo plano. Quando a gente fala no mesmo plano, nós já estamos sobre plano. Pode ser no mesmo plano cartesiano, naquela folhinha quadriculada, no mesmo papel, no mesmo quadro. Então, são duas figuras que estão numa mesma região que a gente pode comparar, duas ou mais figuras. Essas relações elas ocorrem a partir de uma figura formando outra igual ou equivalente. Então, quando a gente tem duas figuras que equivalem à mesma coisa, em posições diferentes, em locais diferentes do mesmo plano, a gente está trabalhando com transformações geométricas. E dentro das transformações geométricas, tem alguns casos especiais, e hoje nós vamos conhecer dois, que é a isometria e a homotetia. Até o nome é difícil, né? Mas a matéria é fácil, tá, gente? Isometria e homotetia. A isometria, ou relações isométricas, são aquelas em que a figura não altera no tamanho e nem na forma. A palavra isometria, gente, vem do grego, onde iso significa mesmo e metria significa medida, então mesma medida. Então, isometria são figuras que elas podem estar em locais diferentes do plano, em posições diferentes do plano, mas elas nunca vão alterar o tamanho, elas vão ser a mesma figura. Então, isso já é um ponto importante. Elas não alteram, ó, não se alteram nem no tamanho e nem na forma. Então, elas vão ser a mesma no tamanho e na forma. Só vão mudar a posição. E essa mudança de posição, a gente entra em três pontos importantes da isometria. Então, ó, nós vamos ver dois. Voltando aqui, isometria e homotetia. A isometria tem três ramificações, que é a reflexão, a rotação e a translação. Então, esses três tipos de isometria, de transformações isométricas que nós vamos estudar nesse capítulo aí da matemática 2, tá? Então, vamos começar com reflexão. O que é reflexão? O próprio nome já diz. Se você pega um espelho e você bota esse espelho, cria uma reta e põe esse espelho em cima da reta, o que aparece do outro lado é a reflexão do que está do lado de cá. Eu tinha até preparado para vocês uma experiência que usa um vidro. Tá até aqui, eu vou até pegar para vocês verem. Mas eu acho que não sai na câmera. Eu ia pedir que vocês pegassem. Olha, eu tenho um vidro de porta-retrato. E aí a gente vai traçar vou usar até ele como régua aqui atrás, só para vocês. A gente ia traçar. A minha ideia era fazer esse teste com vocês, mas só que eu acho que não dá para ver muito bem. Reflexão, olha só. Se vocês pegarem o vidro e colocarem ele exatamente um pezinho nessa linha, vamos supor, eu vou escrever aqui a letra S. Se eu pego esse vidro e coloco ele aqui vocês aí não conseguem enxergar. Vou tentar virar a folha, ó. Conseguiram enxergar do lado de lá? Lá refletiu o S ao contrário, olha, não tem nada. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Ó, do lado de lá tá o S ao contrário. Isso aí é um exemplo de reflexão. Então, se vocês pegarem um vidro, se vocês pegarem o espelho, vai dar no mesmo, a reflexão vai estar no próprio espelho. Mas se vocês pegarem um vidro, uma folha branca, risco uma linha, bota o vidro exatamente em cima dessa linha. O que tá traçado desse lado, vou virar um pouquinho para vocês verem. Olha lá, ó. Fica traçado do outro lado. E lá não tem nada. Ou seja, é reflexão. Só que o que a gente nota com a reflexão? O S na reflexão, ele ficou ao contrário. Tá vendo? Por quê? Porque justamente a característica da reflexão é essa de ser como um espelho. Então, os pontos, eles ficam opostos, ficam contrários. Então, essa é uma característica da reflexão.
Rotação. Depois eu vou fazer essas experiências todas com vocês no plano cartesiano que eu separei, tá? Agora é só falado rapidinho. Então, reflexão é aquela em que a figura ou o objeto são imagens espelhadas em relação a uma referência, reta ou eixo. Por isso que eu tracei aquela reta lá, porque tem sempre que ter uma referência, tá? A rotação é aquela em que o objeto gira em torno de um ponto, num sentido sem alterar o objeto. Então, o objeto continua sendo o mesmo, só que ele vai rodar em relação a um ponto. Nós vamos ver também, assim que eu fizer os exemplos para vocês vão ver que é simples. E a translação, que é aquela em que a figura se desloca, formando outra congruente à original. O que significa isso? Ela forma outra figura, só que essa outra figura, não, ao contrário da reflexão, a translação ela não muda a figura. Assim, igual o espelho, muda os lados, né? Quando a gente bota o espelho, parece, né, que tá de um lado, tá do outro, o S tá virado certo, o S tá ao contrário, igual eu fiz no exemplo. A translação não. É como se eu pegasse o meu objeto, ele tá aqui, ó, olha a minha caneta, a ponta dela tá pra cá. Eu peguei ela e virei pra cá, trouxe ela pra cá. O que eu fiz? Eu fiz translação, eu mudei de posição, eu mudei de lado, mudei de lugar, mas a posição dela continua a mesma, eu não mudei de posição, não, eu mudei a figura de lugar. Mas a posição eu só desloquei, ela continua a mesma. Olha, ela tá na vertical e com a tampa aqui. Continuou na vertical e com a tampa aqui. Então, isso foi translação. Então, rotação, a partir do momento que eu rodo a minha figura em função de um ponto. Então, eu escolho um ponto, pode ser figura geométrica, pode ser um objeto, qualquer coisa, gente. Essas características da isometria, elas podem ser aplicadas em figura do dia a dia, em questões estéticas, de obra, em quadros, em qualquer situação a gente encontra isso. E para terminar, nós temos a homotetia. Homotetia já vai ser o contrário da isometria. Na isometria, as figuras não alteram tamanho e nem forma. Na homotetia, as figuras elas vão ser alteradas no tamanho e, consequentemente, né, na sua forma. É a transformação que mantém... falei errado, ó. Não, desculpa. Ela não altera a forma. É a transformação que mantém apenas a forma do objeto. As dimensões são modificadas utilizando o mesmo valor, o mesmo fator. A ampliação ou a redução de figuras são homotetias. Então, se eu desenho um quadrado pequenininho e desenho um quadrado grande, eu estou fazendo a ampliação daquela figura. Então, ampliação. Então, se eu tenho um desenho grande e quero fazer ele pequeno, eu estou fazendo a redução. Isso tudo são exemplos de homotetia, ok? Deu para entender? Foi rapidinho, tentei ser breve. Desculpa os erros, mas eu espero que vocês tenham entendido. O próximo vídeo vai ser só de prática. Eu acho que vocês vão entender melhor nele, tá? Beijinhos, voltamos já já.